Olá! No futebol de hoje, as maiores histórias, convenhamos, quase nunca são só sobre o que acontece em campo. Elas são definidas por disputas de poder, por cifras que a gente nem consegue imaginar e por decisões que podem construir ou destruir um legado. Hoje, a gente vai dar uma olhada nessas forças que estão movimentando os bastidores do esporte. Sabe por quê? Porque por trás de cada manchete, de cada notícia bombástica, sempre tem um detalhe. Um momento, uma conversa, uma coisinha que muda completamente o jogo fora de campo. A gente vai falar de uma promessa que, segundo um clube, foi quebrada. E isso levou a uma briga judicial milionária entre um dos maiores jogadores do mundo e o time antigo dele. E tem mais, uma gravação feita às escondidas que acabou revelando um esquema de corrupção nos corredores de um gigante brasileiro. Mostra direitinho como o poder pode ser usado para benefício próprio. E por fim, a gente vai ver como a busca por um legado pessoal, seja pela família ou pela memória, ainda consegue ser a força mais poderosa de todas. Bom, bora mergulhar nisso. Nossa primeira parada é na Europa. É lá que uma briga na justiça entre um craque e seu ex-clube está mostrando bem a tensão que existe entre acordos de boca e contratos que valem milhões. É isso mesmo, 390 milhões de reais. Esse é o valor que o Paris Saint-Germain foi condenado a pagar para o Kylian Mbappé. É uma grana que não acaba mais, mas a história por trás desse número, essa é ainda mais interessante. Então, a treta toda é a seguinte: o PSG alegou que o Mbappé tinha prometido, só de boca, abrir mão desse bônus aí de 55 milhões de euros para poder voltar a jogar no time em 2023. Só que, para a Justiça do Trabalho de Paris, o papo é outro. A decisão foi clara. Sem um acordo no papel assinado, a promessa verbal não tem validade nenhuma. O clube vai ter que pagar. Agora a gente sai do palco de um tribunal europeu e mergulha nos corredores secretos de um dos maiores clubes do Brasil, onde um áudio vazado expôs um esquema interno que, olha, é de cair o queixo. Cara, essa frase aqui é demolidora. Quem disse isso foi Douglas Schwartzman, que na época era diretor da base do São Paulo numa gravação. Ele não só admite que tinha um esquema, como confirma que era bom para todo mundo que estava envolvido. Isso aqui é a confissão que botou fogo no parquinho. E o esquema era surpreendentemente simples, muito bem montado, usando uma coisa do clube, o camarote, para lucro pessoal. A operação ia desde os diretores até gente de fora, intermediários. E o mais irônico disso tudo, a casa caiu não por uma investigação do clube, mas por uma briga na justiça entre as pessoas que estavam se beneficiando do esquema. Foi a própria ganância que entregou a corrupção. E olha só os nomes envolvidos, a gente não está falando de funcionário de baixo escalão, não. São diretores, a ex-esposa do presidente e até o superintendente-geral do clube, um nome que era cotado para as próximas eleições. Isso mostra como o esquema estava infiltrado lá no alto da administração do São Paulo. Mas saindo um pouco dos escândalos, o poder também aparece em jogadas estratégicas, sabe? Vamos ver como isso está rolando em outros dois gigantes brasileiros, mas de jeitos bem diferentes. Aqui a gente tem dois exemplos bem claros de jogo de poder. De um lado, o Cruzeiro, que aposta tudo no prestígio de um nome como Tite para tentar sair de uma crise em campo. Isso mostra como o poder de uma pessoa só pode ser visto como a salvação. Já do outro lado, no Palmeiras, a disputa é puramente política. A tentativa de mudar o estatuto para estender o mandato da presidente Leila Pereira não tem a ver com campo, mas sim com manter um grupo no comando por mais tempo. É um movimento que está gerando muita discussão lá dentro. Mas, olha, nem tudo no futebol é essa frieza de dinheiro e poder, né? Às vezes, as decisões mais importantes são movidas por algo muito mais pessoal, o legado e a família. Pensa só, aos 41 anos, o zagueiro Thiago Silva está numa encruzilhada. Depois de uma carreira espetacular na Europa e um retorno emocionante para o Fluminense, a pergunta que fica no ar é: e agora? O que vem pela frente? E a resposta, olha que interessante, não está no cheque mais gordo ou no contrato mais longo. A prioridade número 1 do Thiago Silva é ficar perto dos filhos dele, que moram em Londres. Isso mostra que, no fim da carreira, o que pesa de verdade na balança é o legado familiar, a chance de estar presente, é o lado humano falando mais alto e ditando o próximo passo de uma lenda. E por falar em legado, a Chapecoense deu um exemplo muito forte de como a memória pode unir um clube. Em 2026, a tragédia com o avião completa 10 anos e o clube decidiu transformar essa dor toda em uma homenagem que vai durar para sempre. E essa frase, para sempre lembrados, bordada na camisa nova do time, ela resume tudo.
É um tributo às vítimas e também um gesto de gratidão eterna ao Atlético Nacional da Colômbia pela solidariedade gigante que eles mostraram lá em 2016. É a prova de que um legado de empatia, de respeito, no fim das contas pode valer muito mais do que qualquer troféu. Então, no final, a gente vê todas essas forças em ação. A briga do Mbappé por dinheiro, o esquema no São Paulo pelo poder e as escolhas do Thiago Silva e da Chapecoense por um legado. Isso tudo leva a gente a uma pergunta final. Nesse tabuleiro complexo que é o futebol moderno, qual dessas forças realmente dita as regras do jogo? A resposta talvez mude a cada dia.